Inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast Fez. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de um docente aqui da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Ele ministra as disciplinas Forragicultura e Pastagens nos cursos de Agronomia e Zootecnia. Também coordena o projeto de extensão A Fazendinha Unesp e é o atual supervisor da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, a nossa FEP. Nosso convidado de hoje é o professor Leandro Coelho. Seja muito bem-vindo ao nosso Bibliocast, professor Leandro. Obrigado pelo convite, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui hoje. Ah, que bom. Professor, então para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua graduação foi em zootecnia, né? Conta um pouquinho da sua trajetória acadêmica até chegar aqui como docente da nossa FES. Eu costumo dizer que minha trajetória ela é marcada por estar com os pés no campo e o olhar para a ciência. Meu primeiro contato com essa parte agrária ocorreu na escola agrícola. Eu sou técnico em agropecuária, né? E durante essa vivência que eu tive, esses 3 anos na Escola Agrotécnica Federal de Araguatins, eu me deparei com a zootecnia. Foi o primeiro contato que eu tive. E me apaixonei naquele primeiro momento. E ainda ali na escola, eu soube da oportunidade que eu teria de fazer um curso de graduação em zootecnia. E aí eu fui fazer zootecnia na Universidade Federal do Tocantins. Depois eu busquei por uma especialização, porque ainda durante a graduação eu fiz iniciação científica, eu tive muito contato com a parte de pesquisa e acabei tendo uma aderência muito grande com a área de forragicultura e pastagem e nutrição animal. E aí eu fiz um processo seletivo para um mestrado e fiz o mestrado e o doutorado na USP, na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, que fica em Piracicaba, né? Então lá, durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de fazer uma parte que a gente chama de doutorado de sanduíche, que é ir para o exterior. Eu era bolsista FAPESP, né? E a FAPESP ela dá um grande incentivo para o pós-graduando nesse sentido de internacionalização. Eu fiz um contato com um pesquisador da Austrália e acabei indo para lá. Fiquei 6 meses na Universidade de Queensland, né? E foi assim uma experiência maravilhosa, tanto pessoal como profissional, né? Onde eu fiz contatos que eu mantenho até hoje e que com certeza norteou bastante a linha de pesquisa que eu sigo atualmente. Então depois, quando eu encerrei o meu doutorado, eu fui, 1 ano depois eu fiz o concurso aqui em Ilha Solteira e fui contratado, né? Passei no concurso e vim para cá em 2013. Então, desde 2013, eu trabalho aqui como professor nas disciplinas que você comentou, forragicultura e pastagem, entre outras, né? E em 2022, eu consolidei, assim, a minha carreira com a minha livre docência, que foi feita na parte de forragicultura e pastagem também. Então, é mais ou menos o resumo aí da minha trajetória você falou atualmente. Fez lá no Tocantins, você é de lá? Não, a minha história ela é um pouquinho longa, mas eu vou resumir. Eu sou natural de Campinas, no estado de São Paulo, porque a minha família é aqui do estado de São Paulo. Só que na época da década de final de 70 e 80, teve um interesse muito grande das pessoas do Brasil todo de irem para o Pará, porque era a época que tinha Serra Pelada, né? Então movimentava muito dinheiro, então a economia estava muito forte, né? E meus pais foram uma dessas pessoas que foram para lá em busca de melhores oportunidades, né? Minha mãe, grávida de mim, em Marabá, no Pará, foi até Campinas, onde a mãe dela estava, a família dela ainda estava, né? E existia uma condição melhor de saúde até então. Então eu nasci lá, fui registrado lá, mas com 1 mês depois eu voltei para o estado do Pará, então eu me sinto muito mais... Por isso tem um sotaque. Paulista. Paulista, mas tem um sotaque. Os alunos falam, uns perguntam se é mineiro, uns falam se é goiano, eu falo não, o meu sotaque é do norte, é um pouco misturado. E aí Marabá fica ali divisa com o estado do Tocantins. E aí eu fui fazer escola agrícola e depois fui fazer a graduação em zootecnia. Então, hoje eu tenho família lá ainda, em Marabá, no Pará, e tenho família aqui no estado de São Paulo. Ah, tá. Seu contato, então, com o campo foi no curso técnico? O meu contato... Foi criado em fazenda? O meu contato mais técnico, assim, foi lá. Mas meu pai era produtor rural no Pará, meus tios ainda são produtor rural.
Então, assim, desde criança eu tive contato com fazenda, com pecuária, tá? Então, acho que isso me direcionou muito aí para o caminho que eu escolhi seguir. E sobre a sua linha de pesquisa, essa área de atuação de forragicultura e pastagem, o que te motivou para escolher esse caminho e não os outros da zootecnia? O que me motivou muito foi porque o Brasil é um dos maiores países que detém um rebanho comercial de bovinos, né? E os bovinos aqui no Brasil são basicamente criados a pasto, né? Então, praticamente todo o rebanho ele é a pasto, porque é a forma mais barata que se tem de produzir carne e leite, o que nos torna muito competitivo com o mercado externo, né? Então, quando eu vi essa possibilidade de ser uma área muito grande, muito ampla, eu vi ali também um mercado de trabalho muito promissor, que eu pudesse me encaixar. Em qualquer região que você vai hoje do Brasil, você encontra pastagem e você encontra bovino, né? E como a maioria das pastagens ainda se encontram num processo de degradação, então é uma oportunidade a mais para o profissional atuar, né, em busca de melhorias para essas pastagens. Obviamente que outras coisas também me motivaram, como buscar sempre aumentar a eficiência produtiva, gastando menos, contribuir para a redução de emissão de gases de efeito estufa, tá? Otimizar o uso da terra, e tudo isso eu posso fazer trabalhando com forragicultura e pastagem. Sim. E na sua graduação, então, quando você estava terminando, você já pensou na docência ou pensou de ir para o mercado de trabalho? Eu sempre pensei. Eu tive um orientador que me incentivou bastante, que era o professor Clementino, professor que trabalhava na área de solos. E eu iniciei minha iniciação científica nessa área de solos. E ele incentivava bastante, mas eu queria algo mais voltado para a zootecnia do que só solos, que era mais agronômico. E aí ele falou, vamos fazer trabalho então com forragem, que é uma área que você tem demonstrado muito interesse. E aí eu comecei a fazer experimentos, a trabalhar nessa área. Busquei por uma iniciação científica, fiz 2 iniciações científicas durante a minha graduação. E assim, me apaixonei pela ciência, né? Então eu participava dos eventos, eu publicava trabalhos, eu ganhava prêmios e cada vez isso me motivava a ir mais adiante. E em algum momento eu pensei em ir para o campo, mas sempre a minha mente dizia, você tem que ir ser professor. Professor, você tem que ir para pesquisa e você tem que ser docência. Então, assim, quando os alunos perguntam para mim, às vezes eles falam, professor, mas quando você estava na graduação, você pensava em ser professor? Eu falo, sempre pensei, gente. Eu, assim, se sou um exemplo ou não, o que eu vou falar é que eu sempre pensei. Então, assim, eu não sei te dizer outra coisa como seria, a não ser seguir. Então, para mim, foi tão natural, porque eu tinha um propósito e eu fui persistente naquilo que eu queria. Então, as coisas foram acontecendo quase que naturalmente, até onde eu cheguei. Sim. E na docência e na pesquisa, então, dentro dessa sua área, né? O que te inspira hoje? Olha, o que me inspira hoje, dentro da área que eu trabalho, é buscar incluir nesses trabalhos a parte de tecnologia, de zootecnia de precisão, né? Porque é isso que o mundo está mostrando para a gente como ferramenta para o futuro. Então, o docente, o professor hoje, ele tem que estar vivendo o presente, mas ele tem que estar com um pezinho lá na frente no futuro, né? E o nosso futuro é isso, são ambientes como esse, né? É internet, é tecnologia que está cada vez mais acessível. Então, eu tenho buscado inserir nas minhas linhas de pesquisa a parte mais tecnológica. E o interessante é se fazer isso aqui em Ilha Solteira, porque nós temos os cursos de engenharia. Então, eu tenho buscado parcerias com pesquisadores de diferentes cursos, como engenharia mecânica, engenharia elétrica, para que a gente, em conjunto, possa aplicar com o mesmo objetivo os conhecimentos que até então parecem ser distintos, né? E acaba sendo uma rede ali de conexão, todos se apoiam, né? Todos se apoiam e a tecnologia está presente em todas as áreas. Você consegue ver a parte da engenharia sendo aplicada na agronomia, na zootecnia e o aluno fazer parte disso. Que é o mais interessante. Professor, falando um pouquinho agora sobre pesquisa e inovação. O senhor comentou da sua experiência internacional, né? Como ela contribuiu para a sua visão dentro da área.
Mas uma coisa interessante que a gente estava anotando no seu currículo foi sobre a sua patente de inovação que foi depositada. Você poderia comentar como funciona e qual foi essa patente? Claro. Então, essa patente, a ideia surgiu quase em 2015, mais ou menos, né? Mas a ideia, enquanto ela fica na cabeça, ela não tem muita serventia. Quando a gente bota num papel, ela vira um projeto, né? E aí eu fui atrás de executar esse projeto. Só que era um projeto que ele dependia de alguém que tivesse conhecimento na parte de instrumentos, de tecnologia, de engenharia, né? E aí eu busquei pelo professor Douglas, que foi um parceiro nesse projeto. Na época ele estava no departamento, é professor aqui, o professor Douglas, e ele estava no departamento de matemática. Hoje ele está na mecânica. Então ele foi uma pessoa que participou bastante comigo, comprou a ideia e a gente junto, pensando de forma coletiva, conseguimos gerar um produto inédito e fazer o depósito da patente com todo o apoio da UIN, aqui da Unesp. Tá? E esse equipamento, ele, de forma bem resumida, ele é um aparelho de ultrassom que eu utilizo, vou numa área de pastagem com ele, e ele mede a altura do capim para mim. Em vez de eu usar uma régua para fazer isso, ele faz isso de forma quase automatizada, né? E qual que é a importância de se fazer essa mensuração? Porque é uma forma indireta da gente estimar a quantidade de massa que existe ali. Quanto de capim que tem dentro de um piquete ou dentro de uma área. Eu posso jogar um quadradinho, cortar e pesar, o que é trabalhoso, demorado, requer muita mão de obra. Ou eu posso usar métodos indiretos, como medir a altura, que tem uma boa correlação com a massa. Por meio da altura, eu estimo a massa. Conhecendo a massa, eu sei quantos animais eu consigo colocar ali dentro daquela área. Então, isso faz todo um ajuste no manejo dentro da fazenda. E o aparelho ele vem com uma proposta de automatizar essas medidas, de fazer em maior velocidade. Tanto que agora eu aprovei um projeto no CNPq, no Edital Universal, que inicia ano que vem, que é justamente testar esse protótipo acoplado a drone, por exemplo. Então, sobrevoando com drone, eu consigo fazer uma área muito maior do que eu percorrendo a pé uma área. Então, assim, a gente vê também que as instituições de fomento estão com os olhos voltados para essa área para financiar pesquisas que são inovadoras e que podem trazer resultados aí significativos e com alto impacto para a nossa pecuária e para os produtores rurais. E é muito interessante, né? Porque antes o que era tudo ali, manual, demorado, com a tecnologia isso vai se aprimorando e o tempo utilizado, nossa, facilita muito. Hoje vocês fazem andando. Hoje a gente faz andando nas propriedades que fazem, porque grande parte das propriedades do Brasil, eles não fazem o monitoramento de massa. É tudo feito muito empírico, no olho. Então o produtor, quando ele faz no olho, às vezes ele acerta e muitas vezes ele erra. E o que a gente quer é caminhar sempre de forma mais correta possível, porque o mercado cada vez ele está exigindo que o produtor seja mais eficiente possível. Então eu não posso permitir que em algum momento falte forragem para o gado, em outro momento sobre, eu tenho que ter um equilíbrio, buscar sempre a demanda dos animais seja igual à oferta. E aí, conhecendo essa demanda com a oferta, fica mais fácil você propor ações para mudar essa situação. Para melhorar. Para melhorar, exatamente. Professor, dentro da linha de pesquisa, né, você também trabalha com a produção, avaliação e conservação desses volumosos tropicais. Para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, você poderia explicar basicamente como é esse processo, como funciona, o que vocês avaliam no geral? E como isso pode ajudar também na produção sustentável, que eu acho que é uma coisa que tem sido muito debatida nos dias de hoje? Dentro dessa linha de pesquisa, eu faço trabalhos com diferentes finalidades. Então, a gente faz trabalho desde testar doses de adubo ou tipos de adubos para o crescimento de um capim, testar uma fonte orgânica de adubo para substituir as fontes minerais, que muitas vezes, dependendo dela, elas estão escassas, né? Porque depende de mineração. As formas de avaliação, eu dei um exemplo agora há pouco falando do aparelhinho de ultrassom, né? E a conservação nada mais é do que você pegar aquele capim, aquela forrageira e armazenar ela de uma forma que ela não estrague e não reduza o seu valor nutritivo, que ela possa ser utilizada em algum momento, como por exemplo no período seco do ano. Então, a gente sabe que todo ano tem seca. É novidade que ano que vem vai ter seca? Não. E aí, no período da seca, o produto é onde ele passa o maior aperto. Por quê? Não chove, o capim não cresce, e na maioria das propriedades o gado emagrece por falta de alimento.
Então, a conservação de volumoso é uma alternativa que pode ser utilizada nesse período de seca. Eu colho o capim, eu colho a cana, o milho, lá no período chuvoso, onde as condições climáticas são favoráveis para o seu crescimento e, às vezes, ocorre em excesso na fazenda. E eu guardo esse material e forneço ele no período da seca. A forma mais conhecida, que talvez todos já ouviram falar, é a silagem ou feno. São duas formas de se fazer conservação. E aí, dentro da ensilagem e da fenação, a gente trabalha em diversas frentes, testando inoculantes, testando melhores momentos de corte, testando e avaliando períodos de armazenamento, né, a resposta do animal àquele tipo de silagem. Então, é dessa forma que a gente consegue fazer essa linha de pesquisa trazer bons resultados. E dentro dessa linha, professor, tem parcerias com produtores locais, regionais? Sim, eu já tive, durante o período que eu estou aqui, eu já tive parcerias com empresas privadas, né, por meio da fundação da FEPISA aqui, que foi a interveniente. Também já tive parcerias com outros pesquisadores e com produtores locais. A gente já teve também fazendo trabalhos no assentamento. Inclusive, eu fiz um trabalho de extensão no assentamento aqui de Ilha Solteiro, que o aluno, na época, ele foi premiado, o trabalho dele, o resumo dele foi premiado, e se transformou o resumo num capítulo de livro, que foi publicado com selo na época era Pró-Reitoria de Extensão, que chamava, não vou lembrar certo, da Unesp, um selo da Unesp, um livro digital, né? Então, esses trabalhos, eu sempre gostei de fazer trabalho no assentamento e com produtores, pequenos produtores, ou agricultura familiar. Porque essa é a base da produção de alimento no Brasil. É a agricultura de menor porte, né? Ela pode ser familiar ou não. Então, colocar em prática o que a gente ensina aqui para esses produtores, vendo eles colher os frutos disso, é uma questão muito gratificante. Uhum. Não tem preço, né? Professor, e dentro da linha de pesquisa, quais são as tendências futuras? Que você olha e fala, aqui é promissor. Eu acho que dentro da parte de tecnologia é muito promissor. Hoje, o aluno que está na graduação, ele tem que estar muito antenado nessa parte tecnológica. Não só no YouTube, ou não só nessas redes sociais que eu acho que elas são fundamentais e vieram para ficar. Então, a gente tem que explorar da melhor forma essas ferramentas, porque ela dá visibilidade, ela dá voz, ela é democrática, ela dá oportunidade, né? E o aluno, ele precisa estar consciente de que a tecnologia, ele precisa utilizar ela em prol daquele objetivo que ele tem como profissional no futuro. Então, essa parte de tecnologia, a inteligência artificial, né? Quem dominar isso com competência, com qualidade, vai conseguir aplicar no curso de agronomia, no curso de zootecnia ou qualquer outro curso que ele venha fazer aqui na Unesp. Tem que buscar esse conhecimento, né? Sempre. Dentro das universidades públicas, professor, especificamente no curso de zootecnia, você acha que isso tem sido bem trabalhado? As questões tecnológicas, de inovação, empreendedorismo também? Tá. Eu acho que, assim, trabalhado não seria a palavra que eu colocaria. Porque para você trabalhar isso, você depende de profissionais capacitados e você depende de infraestrutura. Mas isso tem sido muito discutido. Sim. Então, as pessoas estão comentando, estão trabalhando. Eu vejo que tem universidade que tem vontade de criar disciplinas optativas voltadas para essa área. Tenho percebido que alguns congressos na área de zootecnia já têm discutido sobre o uso de inteligência artificial, né, no meio de como que ele pode contribuir para a formação do aluno e para o trabalho do profissional. Então, o pessoal está discutindo, tem trabalhando, e eu acho que num futuro próximo a gente vai ver isso aí sendo realmente trabalhado dentro da instituição. Uhum. Professor, vamos falar um pouquinho sobre a Fazenda, né? Que é a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, a FEP, né? Você é o atual supervisor. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, explica um pouquinho como que é a estrutura da Fazenda, como ela funciona no contexto da FES. Tá. A FEP, como a gente costuma chamar aqui, Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão, ela é uma unidade auxiliar, né? Então, como outros cursos tem unidade auxiliar voltada para a parte de jurídica, psicológica ou de atendimento à comunidade na área de saúde, na parte de agrárias a gente tem uma fazenda, que é o nosso laboratório.
Então, ela foi estruturada desde 1978, aqui em Ilha Solteira. Tem uma área que se soma a mais de 1.600 hectares, dividida em 3 fazendas, basicamente. 2 que ficam no Mato Grosso do Sul, para quem está nos escutando, nós estamos aqui na fronteira com o Mato Grosso do Sul, e uma outra fazenda que fica dentro do estado de São Paulo, dentro do município de Ilha Solteira. Essa é o pomar. Que é a Fazenda Pomar, que a gente costuma chamar aqui de Fazenda Pomar. Então, essas fazendas, elas atendem a parte de pesquisa, ensino e extensão, e a fazenda, estruturalmente, ela é dividida em setores e seções, onde existem os supervisores de cada área, produção animal, produção vegetal, a parte de extensão, com a sua equipe, né, de trabalhadores, colaboradores ali da Unesp, para dar esse suporte. Então, agora que está chegando o período chuvoso, começa a safra, então está todo mundo buscando um dia para poder semear, instalar seus experimentos, fica aquela correria. Mas a gente atende tanto a parte de pesquisa, como também de ensino, como de extensão. As aulas práticas são realizadas lá, a gente recebe visitas de escolas externas também, então estamos abertos com um laboratório disponível para atender a comunidade. Exato. Então a fazenda, a FEP, né, ela tem uma função estratégica nesses cursos, né? E como que essa integração se dá na prática com ensino, pesquisa e extensão? Você falou muito da extensão, até com os produtores rurais, eles vão até a fazenda, os alunos vão às fazendas dos produtores. Então, como funciona? A fazenda em si, como extensão, ela funciona mais recebendo, às vezes, um dia de campo, um evento que é feito na fazenda, que serve como estrutura para receber a comunidade externa. Também é feito alguns trabalhos que são voltados para a parte de extensão, mas a gente tem bastante aqui em Ilha Solteira, os alunos da zootecnia, da agronomia e de outros cursos, que saem da universidade para fazer extensão fora. Então, eles vão nos assentamentos com os professores que trabalham nessa área, eles participam de projetos que a prefeitura apoia aqui em Ilha Solteira. Então, nós temos as duas coisas acontecendo. Tanto a comunidade externa atuando dentro da Unesp, e que a gente vê que isso vai crescer cada vez mais, né? Mas também os alunos saindo de dentro da Unesp e atuando diretamente em loco onde está a comunidade. Então, eu poderia dizer que os alunos fazem também os experimentos, testam, usam a fazenda como laboratório e depois eles aplicam nas fazendas. Exatamente. Sempre com essa possibilidade de fazer a extensão, levando o que foi desenvolvido e produzido aqui para fora. Às vezes como extensão, às vezes como uma prestação de serviço, ou às vezes como a difusão de conhecimento, né? Sim. Professor, e a fazenda, né, você como supervisor, deve ter muitos desafios ali, né, para gerenciar tudo isso. É como se fosse uma empresa, né? Sim. Quais os principais desafios que você apontaria ali para gerenciar a fazenda? A fazenda da Unesp, ela é a maior seção que a gente tem aqui em Ilha Solteira, né? Ela tem mais de 40 servidores, né? Então, são muitos professores trabalhando lá dentro. São diversos alunos usando. A fazenda funciona de segunda a segunda, praticamente, com os docentes indo, os alunos fazendo as suas pesquisas. E o grande desafio que eu vejo ali dentro é da gente modernizar a fazenda. Isso acontece e vem acontecendo, mas o ritmo com que a modernização na área agrícola e pecuária acontece é o ritmo que eu gostaria que a fazenda também seguisse, né? Eu acho que todo mundo quer que o que há mais de novo esteja à sua disposição para você trabalhar. Então, eu acho que esse é um desafio geral em todos os setores e a fazenda ele não foge dessa questão da gente estar acompanhando tudo que é de mais moderno que existe. Uma outra questão é a gente buscar dentro da fazenda trabalhos ou ser exemplo de forma sustentável. Não, trabalhar de forma sustentável, usando menos produtos que possam agredir o meio ambiente, ou usando de forma racional, buscando por questões como redução de emissão de gases de efeito estufa, está preocupado com a biodiversidade. A fazenda ela tem uma biodiversidade gigantesca, né? De vez em quando tem um professor que trabalha na área de biologia que mandou uma mensagem e falou: nossa, achei uma espécie nova na fazenda de animal. Isso é muito gratificante para a gente, poder preservar essa biodiversidade, a mata nativa. Então, isso são desafios que o supervisor que está
ocupando o cargo naquele momento, ele tem que ter a visão para isso, né? Tem que ter esse olhar, a primeira coisa, essa preocupação. Porque se não tiver essa preocupação, ela passa despercebida e aí a gente perde a oportunidade. E a outra questão, com certeza, eu acho que é a gestão de recursos humanos. Eu acho que você poder trabalhar com pessoas de diferentes opiniões, com diferentes formas de trabalhar, num ambiente tão dinâmico e tão diverso, eu acho que o supervisor ele é uma pessoa que ele tem que ter uma capacidade de dialogar, de apaziguar, de conversar, de escutar, porque o ambiente ele precisa ser bom de trabalho. Tudo que a gente procura no ambiente de trabalho hoje, eu acho que se você fizer uma pesquisa, ninguém vai querer um melhor computador, um melhor celular, um ar-condicionado. Fala assim, eu quero um ambiente bom e agradável de trabalho. É o que eu tenho buscado ali dentro da fazenda, estruturar isso aí. Uhum. Você falou de cerca de 40 servidores, né, que trabalham. Todos são servidores da Unesp ou vocês contratam terceirizados? Todos são servidores da Unesp. Todos. Professor, e como você avalia o papel das fazendas experimentais na formação prática dos alunos e no desenvolvimento regional também? Eu acho fundamental ter a oportunidade de fazer um curso de graduação com um laboratório a céu aberto com mais de 1.600 hectares é um privilégio para poucos. Tá? Eu conheço diversas universidades públicas e particulares aqui no Brasil e sei que são poucas aquelas que têm uma estrutura parecida com a nossa. Tá? Então, essa oportunidade do aluno ter uma prática, uma teoria na sala de aula de manhã e à tarde ele poder ir para a fazenda, vir enxergar isso aí na prática, isso aí não tem preço. Porque a gente precisa colocar a prática com a teoria e trabalhar na medida do possível com esses dois de forma integrada. E aqui a gente consegue, eles conseguem não só nas aulas, mas na sua iniciação científica, acompanhando uma vivência, fazendo um projeto com um professor, acompanhar a área de nutrição animal, de produção vegetal, de silvicultura, de preservação e meio ambiente. Então, a fazenda ela é essencial para a formação dos alunos aqui de zootecnia, de agronomia e de biologia também, né? Ciências biológicas. E qual o semestre que eles já começam a ir para a prática? O semestre na zootecnia, desde o primeiro. Introdução à zootecnia, os professores já estão levando os alunos para as aulas práticas, até para ter uma motivação do aluno. Porque o aluno hoje, quando você fica com ele em sala de aula, 50 minutos, você tem que ser assim, tem que ter uma didática muito grande para ele prender a você. E é difícil, né? Porque ele vem de uma geração onde os estímulos são muito grandes, né? Então, o estímulo visual, o estímulo do contato com a natureza, traz essa atenção do aluno. Quando ele vê o animal, ele fica curioso, ele acha bonito, e aí isso ajuda o docente a colocar a teoria que ele gostaria de colocar, que às vezes lá na sala de aula fica um pouco mais difícil. E quando ele escolhe o curso, né, eu acho que ele já pensa na prática, aí chega, vai fazer as matérias básicas, às vezes demora muito para ir para a prática, né, acaba desmotivando. Uma coisa legal que eu vejo no curso de zootecnia é que quando eles não vão para a fazenda, eles estão sempre indo para outras cidades, conhecerem trabalho de produtores, de empresas. Então, eu vejo que é um curso muito prático também, que o aluno ele tem acesso, de fato, ao que ele vai encontrar ou no mercado de trabalho, ou na empresa que ele for trabalhar, ou até mesmo na vida acadêmica, né, professor? Sim, com certeza. Então, quando ele vai para o mercado de trabalho, muitas coisas não são novidades para ele, porque ele já viu isso em algum momento, ou numa viagem didática, né, ou na fazenda da Unesp, né, ou no estágio aqui no assentamento. Então, ele tem assim, um leque de opções muito grande para dar um embasamento prático forte para ele. Professor, agora a gente vai falar um pouquinho sobre extensão e o projeto que a Rayane comentou no começo, que é a Fazendinha da Unesp. O senhor coordena esse projeto de extensão, que é um projeto que visa aproximar a comunidade junto à universidade e também promover ali atividades de educação, de terapia assistida por animais. Comenta um pouquinho pra gente como funciona esse projeto, como surgiu essa ideia. Claro, é um prazer falar desse projeto que hoje assim é o meu maior xodó, né? Não só porque trabalho com criança, mas porque eu também sou pai, né? Então, a gente quando
eu, quando me tornei pai, fiquei muito mais sensível a essas questões, né? E consegui juntar as duas coisas, que é a paternidade com a profissão que eu exerço. Então, para mim, foi um prazer poder ter essa oportunidade dentro da instituição que eu trabalho. A Fazendinha da Unesp, ela surgiu por meio de uma observação que eu vinha fazendo do contato das crianças com os animais, né? Às vezes, no período de férias, quando eu saía com a minha família, a gente tinha oportunidade de ir num hotel fazenda, em algum lugar desse tipo, e eu via como era gratificante as crianças terem contato com pequenas coisas. Porque às vezes a gente fala assim, fazer um projeto na fazendinha, sei que é uma coisa muito grande, muito cara, mirabolante, sendo que a gente pode começar com o que tem, né? E esse contato que eu via das crianças e os instrutores, que se chamam os tios nas fazendas, nos hotéis fazendas, eles usavam aqueles animais para passar mensagens sobre o hábito de crescer, sobre a forma de viver daquele animal, o que ele come, o que ele faz, né? Como que ele vive, se ele é noturno, se ele é diurno, né? Como que nasce o ovo, ele vai mamar, não vai? E eu achei assim super interessante aquilo, como as crianças ficavam cativadas. Eu falei, por que eu não posso trazer isso para dentro da universidade para levar conhecimento para as crianças de uma forma mais lúdica, talvez, ou natural, orgânica, envolvendo animais que todo mundo gosta. Como eu já trabalho na área com animais, então eu escrevi um projeto, porque foi aberto um edital ano passado, um projeto de extensão, e eu fiz o projeto, e esse projeto foi aprovado, né? Um projeto tem a vigência de 2 anos. E nesse meio tempo, eu já tinha feito um teste prévio sobre essa fazendinha da Unesp, que foi a primeira exposição de animais que nós fizemos, que foi na FAPIC do ano passado e que esse ano nós repetimos novamente. Na FAPIC, nós preparamos os animais, buscamos levar animais que são de menor porte, mais dóceis, né, para que pudesse ter uma interação em algum momento. E durante a FAPIC, eu recebi uma visita muito especial, que foi do pessoal do projeto Casa Até Acolhe. Então, o Gustavo, que é o fisioterapeuta, ele entrou em contato comigo por WhatsApp e falou, Leandro, você que é o professor Leandro, que é lá da Fazendinha da Unesp e tal? Eu falei, sou. Ele falou, eu queria levar umas crianças do projeto Casa Até Acolhe. Tem como? Eu falei, Gustavo, tem, mas a estrutura é assim, assim. Ele falou, não tem problema, a gente leva, a gente quer um ambiente diferente para eles verem. E eu falei, então vamos, né? E aí chegamos lá, foi uma cerca, acho que de 30, 40 crianças, eu não me recordo, e foi assim, um sucesso, né? As crianças amaram. O Gustavo, que é fisioterapeuta, ele tem uma habilidade muito grande de envolver aquele momento de uma forma terapêutica também, né? Que foi daí que surgiu a ideia de se fazer a fazendinha também com esse viés terapêutico. Aí a gente conversou, eu falei, Gustavo, eu tenho interesse de estruturar uma fazendinha da Unesp fixa lá na fazenda da Unesp para a gente receber alunos lá com maior estrutura. Por enquanto eu não tenho condição, então eu tô começando com essas exposições. Aí ele falou, Leandro, seria ótimo se a gente tivesse um lugar que a gente pudesse levar as crianças autistas para elas terem contato com animais para estimular algumas sensações. Aí eu falei, como assim, Gustavo? Ele falou, por exemplo, tem criança que tem muito problema com textura, Leandro. Tem criança que tem muito problema com cheiro, que é muito intenso neles. E o que a gente faz? A gente busca estimular para que ele, com esse contato, tem uma qualidade de vida melhor. Por exemplo, ele não vai deixar de ir para um lugar que tem um cheiro forte que incomoda, porque ele já vem fazendo esse trabalho com ele, acostumando. Então ele falou assim, por exemplo, que no animal eu peguei o feno. Se não fosse feno, por conta da textura, aquela criança não ia colocar a mão. Mas como era o feno para dar pro carneirinho, aí ele faz. Então o animal ele serve como um facilitador para o terapeuta fazer as intervenções que ele precisa, porque com o animal ele fica mais fácil essa interação. Então, foi com essa questão que eu propus o projeto e que eu gostaria, né, vou trabalhar muito para que ele se concretize, para que a gente faça parceria com a equipe de saúde, com os profissionais de saúde, porque quem faz a terapia são os profissionais de saúde, né? Nós, da parte zootécnica, tratamos do animal junto com os veterinários e disponibilizamos esses animais com bem-estar, com segurança para o animal e para as pessoas, para que o profissional de saúde possa fazer as intervenções, como a gente vê na ecoterapia, por exemplo, que é bem consolidada, né? Então, é basicamente isso. E
a parte terapêutica e a parte educacional, que é da educação rural para as crianças, né? Hoje as crianças estão perdendo muito essa questão do contato com o meio rural. Então, falar do respeito com os animais, falar da importância dos animais que tem para a sociedade, né? Sempre com muito respeito, com muita ética e de forma lúdica, né? Que as crianças participem ali, vão interagindo e, ao mesmo tempo, elas vão aprendendo. Então, com certeza, as crianças que visitaram a fazendinha, elas chegam em casa contando para os pais o que elas viram, o que elas fizeram. E isso é muito motivador para a gente, né? Ô, professor, e o projeto atualmente, como ele funciona? É através dessas exposições ou também as escolas que tiverem interesse, a população que tiver interesse em conhecer, agenda um horário para ir até a fazenda? Em que nível que está esse projeto atualmente? Esse projeto está na fase inicial de construção dessa estrutura. Então, eu já consegui verba em dois momentos, junto com a reitoria, mas são verbas pequenas que dá para a gente iniciar pouca coisa. Então, atualmente, eu não consigo receber da forma que eu gostaria. Mas eu fiz uma parceria, vamos dizer assim, com a Azuis, né? E a Azuis, a Rayane, presidente da Azuis, eu conversei com ela topou, gostou bastante da gente pensar em usar ali a estrutura da Azuis, que é do lado da fazenda da Unesp, do Pomar, como uma estrutura com banheiro, com cadeira, que pudesse dar uma recepção melhor, porque geralmente, assim, a turma de escola quando vai, ela não vai com 5, 6 alunos, ela vai com uma turma fechada. Dependendo da escola, 40 alunos que vão. Então, assim, eu tenho que ser democrático também, né? Eu tenho que atender as escolas particulares, as escolas públicas, mas eu preciso de uma mínima condição para que esses alunos cheguem. Às vezes eles vão fazer um lanche, às vezes querem ir no banheiro. Então, a Azuis, a gente iniciou essa conversa, viu isso como possibilidade e talvez a gente use dessa estrutura, assim, sempre que nos for permitido, para até que a gente tenha a nossa estrutura a fazer. Então, assim, quem quiser visitar a Fazenda da Unesp, entre em contato com a gente, com a Secretaria da Fazenda. A gente sempre está organizando, recebendo escolas, o pessoal do Selvíria, o pessoal aqui de Ilha Solteira, das cidades vizinhas aqui que fazem curso técnico na área. Então, eles vêm, marcam uma visita, ela é guiada, vai engenheiro agrônomo, outro profissional acompanhá-los, mostra aquilo que a gente pode, no momento, apresentar para eles. Então, a gente tem feito isso. Da Fazendinha, tem sido mais pontualmente nas exposições e pontualmente algumas recepções de menor porte, ou o pessoal do Casa Até Acolhe, que eles já foram, mas é porque a gente está na fase inicial de estruturação. Eu quero voltar daqui um dia para mostrar a Fazendinha em pleno funcionamento aqui para vocês. Não, com certeza. A gente tem a plena consciência de que vai ser um sucesso, professor, porque é um trabalho, assim, de uma sensibilidade, tão visionário, né? Quando você trabalha com as crianças que vão ser o futuro, né? Da população do nosso país. E elas terem essa sensibilidade, essa visão da importância do cuidado animal, da sustentabilidade. Eu acho que isso não tem preço, é extremamente gratificante. E realmente elas vêm perdendo esse contato, né? Até assim, com frutas. Muitas crianças acreditam que aquilo é comprado no mercado. Que o leite vem da caixinha, até, né? Porque estão muito agora na tela, né? Uma oportunidade dos pais também darem esse processo. Essa oportunidade, né? Já desse contato. De resgatar esse contato, né? Muito lindo. Obrigado. Professor, quando a gente fala de resultados e impactos desse projeto, você já citou um grande impacto, né, que foi essa terapia assistida dos alunos, né, com TEA. Mas além desse professor em específico, quais outros resultados você notou e que você olha e fala, não, isso é gratificante, isso é satisfatório pra gente? Eu acho que primeiro é a reação das pessoas quando visitam o projeto, né? Então, assim, todo mundo sai falando muito bem, né, do projeto, da ideia. A pessoa fala, nossa, deve dar muito trabalho fazer isso, realmente dá muito trabalho. Mas isso é possível porque é feito de forma coletiva. Então, uma outra gratificação que eu tenho é ver os alunos que participam, né, do projeto e da mudança que eles têm, né, da forma com que eles interagem com a sociedade, da habilidade que eles desenvolvem de comunicação, da parte social, dessa interação com o público. Então, isso aí é muito importante, que vai ajudá-los na vida profissional deles, porque a gente vai se deparar com situações que precisa ter essa interação social,
ter esse diálogo, e isso eles acabam exercitando, né? Passando o conhecimento que eles conheceram quando alguém chega e pergunta sobre um animal. Então, os alunos, o que eu vejo nos alunos, e o meu grupo é muito bom de trabalho, e o que eu vejo na comunidade são, assim, resultados que eu tiro desse projeto até o momento. Eu acho que até a linguagem, né, passa a ter uma linguagem mais acessível, mais natural, para fazer com que pessoas que não são da área, que não entendam sobre o assunto, consigam, eles acabam treinando e desenvolvendo essa habilidade. A linguagem é muito importante, porque às vezes a gente fica muito técnico, né? A gente treina muito para fazer a apresentação de um pôster, num evento ou de uma palestra. Pares, né? Exatamente. Então, até na minha aula, quando eu falo com os alunos, eu falo, o termo técnico de tal coisa é isso, mas quando vocês forem falar com um produtor, com alguém dentro da área, procure falar, mas é uma linguagem, não é errada, mas é uma linguagem que é mais comum a todos, sempre procurando dizer qual que é o termo técnico, mas nunca deixando o termo popular de lado. Sim. Professor, agora a extensão universitária. Você acredita que ela é valorizada devidamente dentro das instituições públicas? Ou ela tem caminhado para isso? Qual é a sua visão sobre o assunto? Eu acho que ela tem caminhado para isso, né? Que eu acho que ainda falta muita estrutura, falta muito apoio financeiro, incentivo, comparado às outras áreas como a pesquisa, tá? Mas tem caminhado para isso, sim, a questão da extensão, até porque a extensão universitária ela é lei, precisa ter. Todo curso de graduação deve ter pelo menos 10% da carga horária como extensão. Então, a gente não faz extensão mais para colocar no currículo ou só porque gosta. A gente faz porque tem que fazer dentro da universidade pública, tá? Só que a universidade, ela não era até então preparada para fazer a extensão. Então, mas eu acho que o caminho está indo. Eu acho que um passo muito grande já foi dado, que é a aprovação dessa lei, né? Os PPPs, que são os projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, foram todos reformulados para incluírem a parte de extensão. E agora, essas são as políticas internas para manter essa área que é tão importante no patamar que ela realmente merece, né? Porque a extensão, ela envolve a comunidade. Então, ela é extremamente importante. E é uma forma de levar, né, para a comunidade tudo que a gente tem produzido. Devolver para a sociedade. Também essa dela. E, de certa forma, estimular com que elas venham para a universidade, né? Escolham os nossos cursos. Falando um pouquinho sobre os cursos de zootecnia e agronomia, professor, que você tem mais contato, como você acha que esses projetos de extensão têm contribuído para a formação desses alunos, tanto social quanto humano ou profissional? Eu acho que a contribuição mais importante é justamente esse estreitamento da relação que vai acontecer entre a academia e o público externo. Na verdade, o público externo vão ser nossos clientes daqui para frente. A maioria dos alunos que vão se formar, eles vão para o mercado de trabalho. Tá? Então, esses clientes que nós temos, a gente tem essa oportunidade de experimentá-los durante a graduação por meio de projetos de extensão. Tá? Então, treinar a forma com que a gente fala com esse público é importante, né? Levar o conhecimento que nós temos para o campo e ver esse conhecimento sendo aplicado é uma outra questão muito importante que precisa acontecer, porque a extensão é isso. Eu vou pegar, né, um conhecimento, vou colocar ele aplicado, vou fazer o elo, né? A extensão vai ser o elo entre a pesquisa e o produtor que ele vai utilizar. Então, os alunos da zootecnia e da agronomia, eles têm a oportunidade de fazer esse treinamento que é social, esse treinamento de difusão de conhecimento, né? Muitas vezes a empresa onde ele vai trabalhar faz projetos de extensão, então ele já chega lá com uma bagagem muito forte com relação a essa questão. Então, acho que é muito válido nesse sentido. Professor, o senhor tem bastante alunos orienta bastante alunos da graduação? Eu tenho os alunos da graduação, tenho alunos que entram para atividades pontuais, como, por exemplo, a fazendinha da Unesp, que ocorreu na FAPIC, então, por meio de uma PAEG, que a gente chama, existem os alunos que têm a oportunidade de receber carga horária de extensão, tem o aluno que faz iniciação científica, então ele é bem diversificado, né? Porque eu tenho trabalhos em diferentes frentes. Então, assim, eu sempre estou recebendo aluno. Tem ano que a gente tem mais atividades, tem mais aluno, tem ano que tem um pouquinho menos, tem menos alunos, mas o grupo ele sempre tá movimentado. Para alunos que têm interesse em estar atuando nessa linha de pesquisa, eles devem ser especificamente do curso de zootecnia ou eles podem ser da agronomia, da biologia? Como funciona? Ele pode ser de qualquer curso, desde que ele esteja trabalhar com forragicultura e pastagem.
Então, eu já tive aluno da agronomia, eu já tive aluno da zootecnia, eu já orientei alunos de iniciação PIBIC Júnior, PIBIC Júnior do ensino médio, eu já tive alunos da biologia, né? Eu devo ter ano que vem alunos da parte de engenharia, porque o projeto que eu aprovei tem bolsa de estudo e eu vou precisar de alunos da engenharia, porque o projeto ele envolve a questão do drone, manipulação de dados. Então, assim, o aluno que quiser trabalhar com forragicultura e pastagem, é só ele me procurar, que tendo a oportunidade, tendo o trabalho, a gente estrutura uma atividade para ele poder acompanhar e ele poder participar. Uhum. Professor, falando sobre o ensino, então, a formação universitária, né? O senhor ministra disciplinas tanto para a zootecnia quanto para a agronomia. E quais as competências, então, que você considera essenciais para esses profissionais atuarem assim que saem da universidade? Olha, uma coisa muito importante que eu observo nos alunos, e que eu acho que é uma dica que eu falo para todos, eu acho que eles têm que desenvolver uma boa habilidade de comunicação. Tá? De comunicação, iniciativa, ser proativos. A parte técnica a gente obtém aqui dentro da instituição. Tem uma biblioteca excelente, tem bons professores, tem uma fazenda de ensino, pesquisa e extensão, mas essa iniciativa, né, ser proativo, estar à frente do problema, eu acho que é uma questão que os alunos precisam ter. Os alunos que formaram, e principalmente os que eram do meu grupo de pesquisa, que eu observei que tinha essas qualidades, essas características, essas habilidades, uns mais naturais, outros treinaram mesmo para desenvolver, são aqueles que eu vejo hoje com maior destaque no mercado de trabalho. Tendo um cargo de liderança numa multinacional, eu tenho aluno que está no exterior fazendo doutorado, né? Então você percebe o aluno na graduação, você olha para aquele e você fala, esse cara vai longe, essa menina vai longe. Muito por conta dessa questão, sabe, de, como eles falam assim, ser um pouquinho mais descolado, falar, né, então isso aí é importante, né, eles precisam treinar e a extensão, ela ajuda nesse papel, né, de você se comunicar, e a gente como supervisor, como docente, está sempre ali dando uma dica, mas precisa a partir deles muito ter essa vontade de melhorarem nesse sentido, enxergarem isso aí como uma questão de futuro mesmo. Mas, professor, o senhor falou também dos alunos de destaque que passaram, né, pela sua vida acadêmica. Dá um certo orgulho, professor, de olhar para eles e falar, eu contribuí para aquilo, né, com a pessoa. Dá muito orgulho, porque você você acompanha a formação do aluno. O aluno entra aqui no primeiro ano totalmente cru, perdido, sabe, com pensamentos assim. Em 5 anos, você vê o tanto que ele amadurece. Né? Muito. E é uma fase também que ele sai ali da adolescência para fazer... Exatamente. A gente pensa a transição. É uma transição. A gente percebe tudo isso. A transição a transição mesmo dele, que vai ficando mais pro adulto, pro jovem adulto ali, e depois quando ele sai para o mercado de trabalho, você vê um aluno seu bem posicionado, né? Eu tenho alunos que passaram em concursos importantes, que foram fazer pós-graduação fora do país, outros estão fazendo pós-graduação. Com muitos deles eu tenho contato ainda, a gente troca mensagem do WhatsApp, eles comentam algumas coisas que eu coloco na internet. Então, uma coisa que eu tento preservar também muito é esse contato com os alunos, porque eles acabam virando amigos da gente, né? Principalmente aqueles que estavam mais próximos, no dia a dia, trabalhando de segunda a segunda. E muitos depois, às vezes, retornam e vira seu colega de trabalho. E vira colega de trabalho. Aí, isso acontece bastante. Ô, professor, você falou um pouquinho, então, né, dessa teoria e da prática que ocorre em sala de aula e depois na fazenda, né? Mas como você busca, assim, de fato, conectar essas ideias? Como é o processo de conectar as ideias que você passou em sala de aula e depois coloca na prática? Então, assim, o que a gente tem que buscar? Eu tento procurar na minha aula sempre, até mesmo na aula teórica, exemplos práticos. Então, eu sempre levo o resultado de pesquisa, de projetos que eu fiz. E é sempre interessante a gente levar projeto que a gente fez, porque como está mais próximo de mim, o aluno ele compra a ideia mais fácil. E vende peixe, né, professor? Fala, o professor que fez, foi aqui, Ilha Solteira, é diferente de falar, um projeto que foi feito na universidade, em tal lugar. Então, foi feito por um colega dele, um aluno de iniciação científica. Então, a gente se espelha mais, às vezes, no vizinho ou no colega do lado do que alguém muito bem sucedido, que está muito distante, que a gente acha que nunca vai alcançar. Então, eu tento procurar fazer isso, pegar
resultados de trabalhos do meu grupo, falar o aluno que publicou, que ganhou um prêmio, que hoje está fazendo um doutorado fora do país, ou que trabalha na defesa agropecuária em tal lugar, né? Então isso é uma motivação muito grande e ele vê uma possibilidade dele também chegar ali. E eu tento usar a forma prática, seja dentro da teoria, porque dentro da teoria você pode colocar questões práticas e ele passar para o aluno, como a gente buscar, na medida do possível, alguma visita, alguma viagem, né? A fazenda. Então, conectar isso aí é muito importante, porque às vezes você fala, mas quando você faz, é quando eu falo, é desse jeito, entendi. Então, eu falo para ele, a gente vai coletar uma amostra de capim, você tem que tomar cuidado, você está usando uma ferramenta cortante, que é uma foice. Então, você tem que usar uma luva, mas o aluno ele só vai perceber o risco na hora que ele põe a mão no capim, que ele vai puxar a foice, que ele vê que está perto da mão dele. Ele fala, opa, realmente tem que tomar um cuidado. Né? Ou quando você vai se deparar com um animal, a gente fala, cuidado, o animal ele pode ter uma reação inesperada, pode dar um coice, uma cabeçada. Então, assim, só você vai na prática... Quando recebe a cabeçada... Aí, ainda bem que nunca aconteceu com a gente, mas a gente sabe que acontece por aí. Então, quando vai na prática, né, fica mais fácil. É que nem você ler uma receita e falar, pô, é super fácil fazer esse bolo. Mas quando você vai fazer o bolo, sai tudo errado, né? Aí você faz 1, 2, 3 vezes até acertar. Então, a prática ela é muito importante para consolidar a teoria e para dar confiança. Porque é natural, e eu sei que o podcast, muitos alunos assistem a gente, e é natural que o aluno, quando ele sai do curso de graduação, ele se sente inseguro. E a insegurança é extremamente normal. Eu falo para os meus alunos, às vezes, eu tenho insegurança no que eu faço. Alguma coisa que eu vou propor, eu falo, será que tá certo, não tá? Mas, obviamente, que eu sigo adiante com aquilo, que é uma fase que eu passo. Mas quando eu estava na graduação, eu também tinha essa insegurança. Será que eu aprendi? Será que tá certo? Será que eu vou colocar em prática e isso vai trazer bom resultado, não? Então, a insegurança, ela faz parte. O que a gente precisa ter um bom domínio da teoria, é lembrar das vivências práticas que a gente foi e colocar, sempre com muita responsabilidade, isso em prática. E essa insegurança, ela vai sendo vendida. Voltando no exemplo do bolo, você faz uma vez, não dá certo, você faz 2, não dá. Chega um momento que se você só faz aquele bolo, você não faz, nem precisa de receita mais, tá? E você cria a sua própria receita. Aí você fala que colocar um pouquinho mais disso, tirar um pouquinho daquilo, deixar menos no forno, deixar mais. Você cria a sua receita. E a sua receita, ela vai ser com base na sua vivência, na sua experiência, nas suas habilidades, nos seus limites também. Então, a gente precisa ir trabalhando, praticando e ter persistência. Tem aquela frase, né? A prática leva à perfeição. A prática leva à perfeição. E aquela outra... Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Porque você sai daqui, o aluno sai daqui com uma boa bagagem. Então, ele está com uma certa insegurança, mas é normal. Mas a competência, com certeza, ele tem. Professor, nós falamos, né, como os estudantes de hoje estão, né, diferentes de alguns anos atrás. Como você percebe essa mudança? Você entrou aqui em 2015. 2013, né? Os alunos daquele ano usavam menos tecnologia. Hoje a gente está o tempo todo nas redes sociais. O que você percebe, assim, das mudanças dos estudantes daquela época para essa? E quais as oportunidades que eles podem abraçar com isso? Olha, eu percebo muita diferença nesses poucos anos, né? Que não são muitos anos, pensar de 12 para cá, mas pensando-se de tecnologia é muita coisa. Porque a tecnologia ela muda de um ano para o outro, dentro de um ano, por isso que a gente tem que estar sempre atento. Né? Os alunos, quando eu cheguei aqui em 2013, eles eram um pouco mais parecidos com o que eu era, com relação a habilidades de redes sociais, porque tinha uma ou outra... Né? O Orkut, era Facebook, o WhatsApp era pouco usado, não fazia nem ligação pelo WhatsApp, a internet ainda era ruim, nem todo mundo tinha smartphone. Então os alunos participavam da aula e eles não se dispersavam muito no celular, né? E eu percebia que eles buscavam mais informações onde a gente recomenda que busquem fontes confiáveis, biblioteca. Os alunos de hoje, com esse acesso a informação muito grande, aí vem TikTok, shots do YouTube, né, informações que são mentirosas. Então, às vezes, o aluno ele tem uma dificuldade de filtrar um pouco o que é fake do que não é.
Então, isso é uma questão muito importante, porque eles buscam, às vezes, as redes sociais para fazer uma pesquisa. Sim. E agora, com a inteligência artificial, aí o negócio ficou mais difícil. Ela ajuda muito, mas dificulta também. Vai ter muito aluno que chega com um relatório que é feito em inteligência artificial, né? E a inteligência artificial hoje faz tudo. Tudo. Então, a gente, como professor, tem que procurar essa inteligência artificial, as redes sociais, como um aliado. Né? Então, como que a gente pode fazer com que o aluno use bem essas ferramentas e essas ferramentas sejam um aliado dele para o mercado de trabalho, para a comunicação, para a divulgação dos trabalhos. Então, mudou muito o perfil do aluno, mas, assim, vai mudar muito mais daqui para frente, tá? Então, a gente, na universidade, tem que estar preparado para essas mudanças e tem que estar à frente. É por isso que eu gosto de acompanhar redes sociais. Eu não consigo ter todas, porque não dá tempo. Tá? São muitas. Mas você tá nas principais, faz você entender a dinâmica dela, faz você ver como as coisas estão acontecendo lá e entender por que seu aluno está tendo aquela reação, está falando daquele jeito. Porque, às vezes, também é um meio de comunicação que eu vou utilizar com meus alunos. Olha, quando eu entrei aqui, como que a gente se comunicava? A gente criava um e-mail no Google com o nome do projeto, que é Neforte, o nome do meu grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos com Forrageiras Tropicais. Aí, neforte.nesp@google, dava a senha para todo mundo, aí entrava, fazia o anexo, enviava um e-mail para o próprio e-mail, com as aulas, com os arquivos, e as pessoas entravam com a senha para ter acesso e pegar. Era assim que funcionava. Hoje, eu tenho um WhatsApp com um grupo, com aquele grupo da Fazendinha. Eu tenho um grupo da Fazendinha com uma determinada escola. Eu tenho um grupo só dos meus alunos de iniciação científica. Então, ficou mais fácil da gente se comunicar. Então, eu preciso estar atento de como funciona o WhatsApp, de como funciona o Instagram, de como se você trabalha com podcast. Porque a gente precisa também usar essas ferramentas porque os nossos alunos e também os nossos clientes usam muito. E nossos alunos, assim, a gente considera como se fossem nossos clientes, né? Aqui a biblioteca também, né? Desde o ano que as meninas entraram, aí 3 anos, né, Maria? A gente conseguiu intensificar muito mais a nossa atuação nas redes sociais, porque é lá que está o nosso público, né? Exatamente. Os alunos estão lá, a gente falou, como que a gente vai buscar e mostrar a biblioteca lá para que eles vejam ali e, a partir disso, busquem os nossos serviços. Exatamente. Gente, se a gente pensar, quase tudo mudou nos últimos anos. O carro não é mais o mesmo, o avião não é mais o mesmo. Por que a sala de aula tem que ser a mesma como era 500 anos atrás? Com cadeirinha, com todo mundo olhando para um professor falando lá na frente. Então, com essa tecnologia que tem, isso tem que mudar também. A questão é que nem todo mundo está preparado ou recebe o treinamento adequado para mudar, porque essa mudança ela não é uma mudança fácil, mas a gente tem que estar disposto a mudar, não pode ter medo da mudança. Quem tiver medo da mudança hoje, ele vai ficar deslocado dentro da universidade ou no meio de trabalho. Então a gente tem que estar sempre acompanhando e o trabalho que vocês fazem é isso aí, é perceptível essa mudança para melhor, né? E de parabéns, muito bom. Obrigada. Professor, a gente está chegando no bloco final. E aqui tem algumas perguntinhas baseadas na sua percepção pessoal, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Quando você olha para a sua trajetória acadêmica, o que mais te orgulha dentro da sua carreira? Olha, eu acho que o que mais me orgulha foi essa oportunidade de trabalhar em equipe. Porque nada do que eu conquistei foi sozinho, nem mesmo minha livre docência, tá? Tudo que eu conquistei foi trabalhando em equipe, seja trabalhando com um colega de profissão, num projeto que a gente fez em parceria, seja trabalhando com uma empresa privada, prestando um serviço, fazendo extensão, mas muito com os meus alunos. Então, assim, a base do que eu produzi, do que eu conquistei, quem me proporcionou foram os meus alunos, para um trabalho em equipe que a gente fez junto. Então, assim, eu acho que esse trabalho em equipe, essa possibilidade de dialogar com todo mundo, isso aí agregou muito para mim e fez com que eu chegasse onde eu cheguei dentro da minha carreira. Então, assim, é o que eu ponho de maior ponto positivo, essa oportunidade que eu tive, que eu estou tendo, que eu tento abraçar cada vez mais. E para os jovens pesquisadores, para os alunos que acabaram de ingressar e querem seguir a carreira docente, quais são os conselhos que você deixa para esses alunos? Olha, eu acho que o aluno ele vai ter que ter uma meta e persistência. Então, ele tem que entrar aqui com foco. Se o aluno entrou aqui, ele está lá no primeiro ano, ainda está perdido, que é normal,
mas você busque o seu foco rápido, tá? Se é o curso que você quer se é o curso que é esse, se é a área que você quer. Eu sei que as coisas se constroem, mas o tempo aqui passa muito rápido. Então, quanto mais rápido ele tiver essa meta, ele tiver esse foco, que ele seja persistente nisso, porque a gente não consegue as coisas sem persistência. Eu tentei muitas vezes em certas áreas, tive muito não, tive alguns sims, em outros momentos tive mais, em outros momentos tive menos, mas eu nunca deixei minha persistência de lado, eu nunca desisti. Então, se você tem um foco, você tem que ter foco e você tem que ter persistência aqui, dentro dessa área. Com certeza, se você tiver isso, você vai chegar onde você quer. Professor, e para finalizar agora, o que o senhor espera dos projetos futuros da Fazenda, dos seus projetos futuros, da Unesp em si? Olha, eu espero da Fazenda, da Unesp, que eu tenho muito carinho e atualmente hoje eu sou supervisor, que ela continue fazendo o seu papel de um laboratório a céu aberto, que recepcione os alunos de braços abertos como tem feito e principalmente a comunidade, tá? Com a universidade, a Unesp, tudo que eu tenho, maioria do que eu tenho, do que eu sou, eu devo a essa instituição. Então, assim, eu tenho muito amor pelo que eu faço e eu tenho muito amor pela instituição que eu trabalho, né? Então, assim, eu sempre quero ver a Unesp no maior ponto, no maior destaque que ela possa ter. E eu vou contribuir sempre do que tiver a meu alcance para levar o nome da Unesp mais distante que for, né? Então, assim, eu tenho esse carinho com a Unesp. Eu acho que a Unesp, ela está num caminho muito bom. A gente, diferente de outras universidades, a gente tem muitas unidades, né, que eu acredito que dificulte a parte administrativa dos gestores que estão à frente, mas que têm mostrado muita responsabilidade com relação a essa questão. Espero que a parte de extensão na instituição cresça muito, porque a comunidade vai ser grande beneficiada por isso, né? E eu desejo, assim, tudo de melhor para a instituição, para a Fazenda e para os meus projetos. Eu vou trabalhando conforme as oportunidades vão aparecendo e eu quero sempre envolver essa parte tecnológica, envolver alunos de outros cursos. Eu tenho, assim, como uma meta muito grande para mim aqui dentro, fazer um grupo de pesquisa multidisciplinar, né, que tenha alunos da parte da engenharia e que a gente possa aplicar esses conhecimentos da engenharia na parte agropecuária também, né? No próprio projeto que eu faço da Fazendinha, tem uma professora, que é a professora Juliana de Itapeva, do curso de Engenharia da Madeira, porque entre os projetos que tem, ele é um projeto assim, que contempla várias áreas, mas tem uma parte que é do uso de bambu como uma opção de construção rural, e ela trabalha com a parte de bambu, né? Então, é uma forma de trazer outro campus para dentro da instituição que não trabalha com a parte agropecuária e envolvê-los, porque tem que ser dessa forma, né? Multicamp, multidisciplinar, tudo em prol de levar para a comunidade o melhor possível sempre. Uhum. Professor, muito obrigada por sua participação aqui, por ter aceito o convite, né? Foi uma honra recebê-lo aqui, foi uma manhã muito gostosa, aprendi muito aqui e desejo muito sucesso na sua carreira e queria deixar aqui um presentinho que eu não sei se eu vou entregar, porque eu sou esposa aqui em paz, então eu vou falar para você pegar lá. Para quem tem interesse, Sabrina Novaes, Esposa do professor Leandro. Obrigado. Eu falei, será que os dias eu vou ganhar um desse aqui? Vai ganhar. Obrigado, ó. Muito bonita, adorei. E assim, o prazer foi meu de estar aqui. Rayane, Marília, obrigado pelo convite, obrigado pelo esse bate-papo descontraído. É a primeira vez que eu participo de um podcast, então foi minha estreia nesse tipo de trabalho, que eu assisto bastante, assisto vocês muito. A Sabrina assiste muito vocês também, e eu sei que a Unesp todo e o pessoal de fora tem acompanhado. Então, é muito gratificante, um prazer estar aqui e eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do que eu tenho feito, dos meus projetos com vocês e com todo mundo que nos assiste. A gente que agradece, professor. Eu achei essa conversa muito boa e é muito bacana quando a gente vê um professor com essa sensibilidade que o senhor tem, com esse afeto com as crianças, com os alunos, esse olhar para a tecnologia que é de fato uma aliada e às vezes a gente encontra algumas pessoas com certa resistência. Então, acho que foi uma manhã muito proveitosa. E eu vou mandar um abraço para Sabrina, esposa do professor Leandro,
que foi minha professora também, que contribuiu muito para o meu crescimento pessoal, assim. Levo no coração, porque foi uma pessoa diferenciada. E é isso. Tá bom. E eu vou mandar um beijo pra ela, então. E pra minha filha Amanda. Amo vocês. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.